Irmão. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com toda a igreja, amém? Quero convidar a igreja de Deus a abrir o Santo Livro, na carta do apóstolo Paulo aos irmãos em Éfeso, carta aos Efésios, o capítulo 5, vamos ler do verso 22 até o verso 33. Diz assim a palavra do Senhor: Vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo, de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim também os maridos, assim devem os maridos amar suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém odiou sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da sua igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher referencie o marido. E todos dizem: curve sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Deus, aqui está a tua palavra, Senhor, aqui estamos como instrumentos, servos. Ó Deus, a nossa limitação é real, o Senhor sabe muito bem. Ó Pai, aqui estamos, ó Deus, na tua dependência. Ó Pai, que esta exposição da tua palavra, do santo livro, da Bíblia Sagrada, não seja, meu Deus, apenas uma palestra, mas, ó Deus, que a tua palavra venha se manifestar de forma viva e eficaz em cada coração, que o teu Espírito venha atuar nessa noite, que cada mente venha estar cativa, Senhor. Ó Deus, que as distrações, a perturbação de cada mente, de cada coração, seja repreendida pelo poder do teu nome, Senhor, e que a mente, esse coração, ó Pai, venha receber tua palavra e venha haver entendimento, crescimento, Senhor. Só o Senhor pode fazer isso. Ó Pai, lâmpada para os nossos pés e a tua palavra, e luz para o nosso caminho. Ilumina, Senhor, ilumina a nossa mente essa noite, em nome de Jesus. Os irmãos dizem: amados irmãos, estamos nessa exposição, já concluindo os momentos finais dessa belíssima carta aos Efésios. Nosso pastor expôs sobre a última semana, sobre nós buscarmos uma vida cheia do Espírito Santo. E não sei se os irmãos lembram, a qual nosso pastor falou o que é estar cheio do Espírito Santo, o que é não estar cheio do Espírito Santo. E uma das coisas que marcou esse sermão no final, na conclusão que o nosso pastor fez, foi o verso 21 que diz: sujeitando uns aos outros no temor de Deus, a sujeição mútua, ou a mútua sujeição no Senhor. E dando continuidade a essa exposição, observe que o texto ele vai dizer: vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. E observe, amados irmãos, que
Aqui o Senhor Deus, em Efésios, o capítulo 5, a qual nós estamos expondo, hoje a partir do verso 22 até o 33, mas entendemos que todos esses textos que seguem a partir do verso 18, a qual diz, não se embriague com vinho, mas se encha do Espírito, e ele vai dizer como nós nos enchemos do Espírito. Então observe que, como o nosso pastor falou, recapitulando a semana passada, ser cheio do Espírito não é plantar bananeira, não é sair pulando, não é sair dando gargalhadas, rodopio, arrepio, não, nada disso. É ser cheio do Espírito. Mas o texto diz, como é que nós nos enchemos do Espírito? Não é vindo à frente, levantando a mão, colocando alguém a mão na sua cabeça, não. O que o texto bíblico diz é, falando entre vós salmos, cânticos, hinos espirituais, salmodiando ao Senhor no coração, dando graça, sujeitando uns aos outros. Então, como é que eu me encho do Espírito Santo? Falando salmos, cantando hinos, me sujeitando aos irmãos, me sujeitando ao meu marido, amando a minha esposa, criando meus filhos no temor do Senhor, os filhos obedecendo os pais, o funcionário se submetendo às autoridades do seu patrão, servindo como ao Senhor e não aos homens. É assim que eu me encho do Espírito Santo. Esse é o método do Espírito Santo. Esse é o método de Deus. Então aqui está a receita. Como ser cheio do Espírito Santo? Vós mulheres, sujeitando-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Mas observe que esse texto nós estaremos aplicando aqui a visão bíblica do casamento entre o marido e uma mulher. Porque observe que esse capítulo 5, o apóstolo Paulo, como nós já falamos, ele sai das doutrinas fundamentais e agora ele vai tratar sobre os aspectos da nossa vida diária, do nosso dia a dia. Seja na nossa luta, na mortificação contra nós mesmos, que foi de onde nós partimos, a luta contra nós mesmos, a luta pela santidade, a luta para mortificar as paixões do velho homem. E agora também como eu lido com os meus semelhantes, com o marido com a sua esposa, a esposa com o seu marido, os filhos com os pais para com os filhos, o empregado para com o seu funcionário, o funcionário para com o seu empregado. Aqui Deus ele nos traz um modelo de sociedade conforme está na sua mente, no seu coração. E este versículo, esses versículos ao qual nós iremos ler no capítulo 5, ele é a mais bela apresentação da Escritura sobre o casamento. Escritores falam que quando o apóstolo Paulo escreve lá em Coríntios, o capítulo 7, ali ele estava em uma situação de perseguição, correndo pela sua própria vida, cheio de temor. Mas observe, amados irmãos, que aqui quando ele escreve a carta aos Efésios, aproximadamente quase 10 anos depois, ele já entende que a volta do Senhor não é tão iminente como ele imaginava. E que essa é a forma como nós devemos dar continuidade às nossas vidas até a volta de Cristo Jesus. E aqui o apóstolo Paulo vai tratar a mais bela exposição sobre o casamento, que é, amados irmãos, a célula principal, matriz de toda a sociedade. Observe então isto. Nós estaremos expondo do verso 22 ao verso 24 a sujeição da igreja a Cristo, como modelo a ser imitado pela esposa. Em segundo lugar, o casamento de Cristo e sua igreja, como modelo a ser imitado pelo esposo. Em terceiro lugar, o fundamento do casamento. Em quarto e último lugar, algumas aplicações e orientações práticas para o casamento no verso 32.
Observe que essa palavra sujeição, ela muito está contida nas páginas da Bíblia Sagrada. Observe que Tiago, capítulo 4, verso 7, vai falar que nós devemos nos sujeitar a Deus. No verso 21, anterior que nós lemos, fala que devemos nos sujeitar uns aos outros. Um irmão deve se sujeitar ao outro irmão, na comunhão dos santos. No verso 22, então, fala sobre a sujeição da esposa ao marido. Capítulo 6, verso 1, fala sobre a obediência ou sujeição dos filhos aos pais. No verso 5 do capítulo 6, a obediência e a sujeição dos servos aos seus senhores. Hebreus 13, 17 fala sobre a nossa sujeição aos nossos pastores. Observe que não somente isso, mas também em Romanos capítulo 13, verso 1 e 1 Pedro 2, 13, fala que nós devemos também nos sujeitar às autoridades. Então observe, amada igreja do Senhor, que conforme a era antiga, os tempos do Antigo Testamento, a qual o Senhor vem se revelando de forma progressiva aos homens, até mesmo entre os judeus o casamento estava correndo sério perigo, porque observe, os judeus tinham uma certa fala comum que eles diziam nas suas orações matutinas: obrigado Deus por eu não ter nascido pagão, obrigado Deus por eu não ter nascido um escravo, e obrigado meu Deus por não ter nascido mulher. Observe, irmãos, que visão equivocada. Observe que Demóstenes, um orador e político grego, ele dizia: temos cortesãs por motivo de prazer, dispomos de concubinas por motivo de coabitação diária, e temos esposas com o propósito de possuir filhos legítimos e uma guardiã fiel para todos os nossos assuntos domésticos. Essa é a visão da nata grega. Os homens em que chegaram ao ápice do conhecimento, Platão, Sócrates, Aristóteles, é esse o conhecimento que se tinha da mulher, da família. Observe que não somente isto, mas também nas escolas rabínicas de Israel, havia uma tradição das escolas de Shammai, que era um dos sábios judeus, e também de Hillel, que era um liberal, e Hillel ele dizia: olha, o homem, se a comida ficar até um pouco mais salgada, ele pode dar carta de divórcio para sua esposa. Se ele cismar com a cara dela, ele pode dar carta de divórcio. Mas observe, amados irmãos, a nossa confissão de fé de 1689, no capítulo 25, ela fala que o casamento, ele deve ser entre um homem e uma mulher, e não é lícito ao homem ter mais de uma esposa, nem a mulher ter mais de um marido ao mesmo tempo. No artigo 2 vai dizer: o casamento foi ordenado para o auxílio mútuo entre marido e mulher, para a propagação da humanidade por uma sucessão legítima e para a prevenção da impureza. Olha que coisa belíssima. Então aqui quero falar para você que o casamento, ele não é uma obrigação. Isso tudo a título de introdução. Primeiro vimos esses conceitos equivocados e deturpados de casamento, e também quanto à mulher, que se tinha nas culturas pagãs, antes de Cristo trazer o Evangelho. O Evangelho, ele trouxe, amados irmãos, uma transformação, uma mudança. Colocou a mulher em um local, em um lugar jamais visto antes. Se não, pense comigo, quais foram as primeiras testemunhas do Evangelho? Foram as mulheres. Coisa que até mesmo o testemunho de uma mulher não era válido. Mas assim o Senhor Jesus, ele se revelou às mulheres em primeiro lugar. E nós veremos toda a proteção, todo lugar de destaque, o lugar correto ao qual Deus pensou para a mulher no casamento, de forma bíblica, a qual nós veremos logo então. Mas observe, mais uma vez repito, o casamento, ele não é uma obrigação, mas é uma dádiva.
Se você analisar em Mateus, o capítulo 19, o verso 12, a palavra do Senhor vai dizer, quando os discípulos falam: Senhor, não convém que o homem se case, porque se é complicado dessa maneira, se o homem ele não pode dar divórcio, dar uma carta de divórcio para sua esposa por qualquer motivo, como a escola lá de Hillel ensinava, então é melhor não casar. Mas Jesus ele diz: olhe, alguns são eunucos porque nascem assim, outros foram feitos assim pelos homens, outros ainda se fizeram eunuco por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. O apóstolo Paulo vai lançar luz sobre esse texto, falando que cada um tem o dom do Senhor. E ele diz: se não puder ficar separado, se não puder viver só dessa maneira, de maneira celibatária, então case-se, porque é melhor casar do que se abrasar. Mas, portanto, amados ouvintes e amados irmãos, observe que o casamento não é uma obrigação. Muitas pessoas às vezes dizem: olha, tem que casar. Esse menino, essa menina, já está com quantos anos? Olha, vou arrumar um casamento para você. Pais, não façam isso. Titios, titias, avós, não façam isso. Deus tem determinado um tempo para cada propósito e para cada coisa debaixo dos céus. Não podemos estar importunando as pessoas, porque cada uma tem o seu tempo, tem o seu chamado. Quem sabe Deus chamou essa pessoa para se dedicar somente a Deus. Lá no livro de 1 Coríntios, o capítulo 7, verso 32 diz: o solteiro cuida das coisas do Senhor, e como agradar ao Senhor? Enquanto que os casados, eles cuidam em como agradar aos seus cônjuges. Então observe que aqueles que estão em solteirice, aqueles que estão, amados irmãos, vivendo uma vida, uma carreira solo, aqui vai uma palavra de Deus para vocês. O solteiro cuida das coisas do Senhor e como agradar ao Senhor. E essa mensagem também é para você. Por quê? Porque você está casado com o Senhor Jesus. Se você fez uma aliança com Cristo, se você entregou a sua vida ao Senhor, está aliançado com Ele, você busca em agradar o Senhor, você está em um relacionamento com o Senhor, você deve desenvolver intimidade com o Senhor, você deve viver para o Senhor, andar para Ele, agradar a Ele, amá-lo, honrá-lo. Portanto, ao falar sobre casamento, tanto vale para os solteiros, tanto vale para aqueles, muito mais ainda, que estão em uma relação matrimonial. Observe que o casamento também é uma dádiva de Deus no tempo presente. O casamento não é algo, amados irmãos, um presente de Deus como a salvação, que perdura a eternidade. No livro de Mateus, o capítulo 22, verso 30, fala que na ressurreição nem se casa, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos no céu. Portanto, quando estivermos no céu, não haverá marido e mulher no céu. Por quê? Porque o número é tão exato de eleitos, conforme fala na nossa confissão, na palavra de Deus, a qual, amados irmãos, não haverá necessidade de reproduzir-se. A reprodução, ela foi estabelecida aqui, para esse plano, para este momento. Este é o tempo. Portanto, ao entrarmos na eternidade, nós estaremos todos casados com o Senhor. Observe, amados irmãos, então, entramos no primeiro tópico, que é a sujeição da igreja a Cristo, como modelo a ser imitado pelas esposas. Se não, observe: vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor.
Sujeitar-se ao marido é como sujeitar-se ao Senhor, e rebelar-se, se opor, não se submeter ao marido, é o mesmo que se opor e se rebelar contra o Senhor, de onde emana a constituição e a autoridade do marido. Observe que essa palavra sujeitar, ela dá um entendimento no original de se submeter, se colocar debaixo da autoridade de outrem, se submeter. E amados irmãos, isso é algo que a nossa sociedade não aceita, isso não passa. Por quê? Porque desde criança, amados irmãos, hoje estamos vivendo em uma sociedade invertida, em que os pais não têm ensinado seus filhos a serem homens. Muitos pais têm ensinado os seus filhos, infelizmente, amados irmãos, uma visão distorcida, deturpada do que é ser um homem. Ensina-se para a criança que ser homem é ser ignorante, é ser bruto. A ver a forma como muitos desses homens tratam as suas esposas, as humilham, as quebrantam. E no livro de Colossenses, que é um livro paralelo a este, o texto vai dizer: maridos, não provoquem a ira, não irritem as suas esposas, nem irritar. Observe o que a Bíblia ela fala, amados irmãos, a ordenança é muito clara. Maridos, não irrite sua esposa. Isso não é, amados irmãos, isso é uma ordenança bíblica, não é coisa de questão de coach, nem de apoio, questão moral, não. É escritura. Não irritem sua esposa. Mas observe que os pais não têm ensinado os homens a serem líderes, a serem esposos. E o que é que acontece? Então, os pais também não têm ensinado as suas filhas a serem esposas. Por que essa inversão, irmãos? Porque eu até entendo isso, que é como um modelo de proteção. O pai olha para a filha e diz: minha filha, a mãe diz: minha filha. Ela olha a experiência que ela teve com um homem que não era um marido, era um brutamonte, era um bruto, um ignorante, um filho de Belial, um ímpio. E ela diz: minha filha, eu não quero que você passe por isso. Então o que é que ela vai fazer? Ela vai dizer: olha, trabalhe, estude, aliás, trabalhe, tenha um emprego, para que você não dependa de homem. Observe essa programação que vai sendo inserida desde criancinha. Trabalhe para que você não dependa de homem, para que você não precise de esposo, para comprar qualquer coisa que você quiser. Seja independente. Mas, irmãos, esse ensino vai na contramão do que é o casamento, porque o casamento é dependência mútua, é submissão. Mas observe o que é que os pais estão ensinando como proteção. Proteja-se, minha filha. Tenha capacidade, porque qualquer coisa você dá um chute e vai embora. Irmãos, esse não é um ensino bíblico. Os pais devem preparar as suas filhas para serem esposas. Os pais devem preparar os seus filhos para serem maridos. Esposas, não escravas. Maridos, não carrascos. E observe que, ao exemplo dessa submissão, deve ser visto a forma como a igreja se submete a Cristo. Este deve ser o exemplo da mulher que deve se submeter ao seu esposo. Se não, observe o que o texto diz: porque um marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo.
Então observe que a mulher deve se sujeitar ao marido, mas não se sujeitar por se sujeitar. Ela deve entender que sujeitando-se ao seu marido, ela está se sujeitando à autoridade que Deus conferiu ao seu marido. A posição que Deus conferiu ao seu esposo. Observe, amados irmãos, que isto não quer dizer que a esposa, ela é uma pessoa inferior, como os gregos entendiam, ou como os romanos, como os judeus oravam agradecendo, de forma nenhuma. Mas observe, amados irmãos, que a mulher, ela é igual ao homem, quanto à sua essência, quanto à pessoa, quanto a sentimentos, a direito, quanto ao chamado de Deus. A palavra do Senhor fala no livro de Romanos, que não há macho nem fêmea, todos são iguais perante Deus. A diferença, amados irmãos, está no governo. Eu vou explicar isso para você entender de forma melhor. Temos um irmão aqui entre nós que ele é militar. Quando ele chega lá no quartel, ou quando ele chega no seu ambiente de trabalho, ele pode ter um amigo dele que a pessoa é igual a ele, é tão ser humano quanto ele, não é melhor que ele, mas recebeu uma patente. Ele é o quê? Um sargento, um coronel, um tenente. E o que acontece? O soldado, ele bate continência. O sargento, ele bate continência. Porque aquela pessoa é uma autoridade que foi colocada acima dele. E ele deve se submeter a essa pessoa, mesmo sendo iguais. Mesmo não tendo diferença nenhuma dos dois. Da mesma forma é a esposa, uma esposa bíblica e um marido bíblico. Ele não deve achar que ele é melhor do que a esposa, de que ele foi criado com... não, irmão, é carne e osso, se cortar sangue do mesmo jeito. Somos iguais, mas recebemos uma patente de líder, de cabeça, de responsáveis, de provedores, daqueles que estão para governar, para guiar a sua casa, para guiar a sua família. E a esposa deve submeter-se a esse governo. E a vontade de Deus é que a esposa se sujeite, submeta, respeite e honre essa autoridade que foi conferida por Deus ao marido. Aí você observe quando começa a desordem em uma casa. A mulher fala, que nada rapaz, você é um banana. Aí o filho ouve assim, que nada pai, isso é um banana. Vai estar falando do mesmo jeito, vai tratar o pai como banana. Por quê? A mulher trata brincando, né? Às vezes é até brincando. Você sabe de nada rapaz, deixa disso. E o filho está ouvindo ali, ó. Observe, amados irmãos, que o homem deve ser tratado com honra, com respeito, dentro do seu lar, para que a sua posição de autoridade conferida por Deus, ela não venha a ser arranhada, nem quebrantada, quer pela sua esposa, quer pelos seus filhos, em hipótese nenhuma. Como é, mãe, que você quer filhos que honrem o seu marido, se você não honra? Você não, mas meu filho tem que submeter a minha ordem. Mas se você não submete a do seu esposo? Porque você chega para o seu filho e você vai dizer, olha, você pode ficar do tamanho desse teto, maior de que a minha pessoa e de que seu pai, mas aqui dentro quem manda sou eu e seu pai. Aí seu filho vai dizer, mas quem disse isso para você, mãe? Quem lhe deu essa autoridade? Qual é o argumento que você vai usar? Ah, porque eu boto a comida dentro de casa? Esses argumentos, irmãos, são argumentos pagãos. Não é aí a fonte da autoridade, não é quem manda, quem tem mais dinheiro, quem é bom de bolso, porque isso vai gerar conflitos, isso gera marcas no filho, isso humilha o filho muitas das vezes, o filho mesmo rebelde, mas ele vai dizer, então vou provar para o meu pai que eu não dependo dele, vou sair de casa e tal. Então irmãos, como é que faz? Meu filho, essa é uma posição que Deus colocou seu pai e sua mãe, você deve obedecer seu pai e sua mãe, pois se você nos desobedece, você está desobedecendo a Deus. Quebrante-se, meu filho, você está em rebeldia contra Deus, está aqui, quer viver muitos dias, já estou pregando o sermão da semana que vem, mas não há como falar nisso, porque muitas das vezes a mãe quer um filho obediente, mas não obedece, o princípio de autoridade instituído por Deus dentro do lar da família, e aí se geram filhos desobedientes, um marido desobediente, e por aí vai.
uma geração de desobedientes, de perversos, de profanos. Observe, os puritanos tinham uma visão muito bela do casamento. Observe o que fala Richard Baxter. Ele dizia: é sinal de misericórdia termos uma amiga fiel que nos ame inteiramente, diante de quem podemos abrir nossa mente e comunicar-lhes nossos problemas. É uma misericórdia ter uma amiga tão próxima que nos ajude em nossa alma, para despertar em nós a graça de Deus. Observe o que falava Thomas Gatker. Ele dizia: não há sociedade mais próxima, mais inteira, mais necessária, mais gentil, mais agradável, mais confortável, mais constante, mais contínua do que a sociedade de homem e mulher, a principal raiz, fonte e padrão de todas as outras sociedades. E ele diz em outra oportunidade: o casamento é uma das maiores bênçãos exteriores que o homem goza neste mundo. Casamento. Observe então, amados, que Cristo sendo cabeça da igreja, Cristo sendo aquele que governa a igreja, e Ele como cabeça, Ele salva o próprio corpo, Ele é o salvador do corpo, o salvador da igreja. Assim a esposa deve ver da mesma maneira o seu esposo como cabeça do lar, o cabeça do casamento, a autoridade do casamento. Observe do verso 25 ao verso 30, o casamento de Cristo com a sua igreja é então modelo a ser imitado pelo esposo. Observe o que o Senhor vai falar aqui. Ele vai dizer: vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Então observe que se o exemplo de submissão da mulher para com o seu marido é que, assim como Cristo é a cabeça da igreja, Ele salva o corpo, a igreja se sujeita a Cristo, a igreja se humilha diante de Cristo, a igreja honra a Cristo. Assim, a mulher deve honrar o marido, amar o seu marido, se submeter a ele. Agora, o exemplo passa do casamento entre Cristo e a igreja, não da igreja para com Cristo, mas Cristo e a igreja para o marido, para com a sua esposa. E a palavra do Senhor vai dizer: vós marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Qual padrão de amor? Observe que essa palavra, maridos, amai, é a palavra ágape, que é um amor, no grego, é um amor incondicional, é um amor sacrificial, porque Paulo não usa aqui eros, o amor erótico, porque ele não usa aqui a palavra filéus, amizade, porque ele não diz: maridos, tenham amizade com vossas esposas, amem eroticamente suas esposas. Não, o que é que ele fala? Maridos, amai, ágape, amai sacrificialmente, incondicionalmente suas esposas. É muito verdade que muitos, quem sabe um dia fizeram votos de amar incondicionalmente. Quem sabe muitos que estão aqui, estão com seus casamentos vendo à beira do precipício. E lembram no passado, olham atrás, quando fizeram votos. E quem sabe você diz: ah, mas naquela época ela tinha saúde, ele tinha saúde. Naquela época ele tinha um físico que me atraía. Hoje, meu Deus. Não, mas na época ele era uma pessoa que me conquistava. Hoje, irmão, só você vendo. Maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Observe só algo, irmãos.
Uma mulher, ela não terá trabalho nenhum de se sujeitar a um marido que a ama sacrificialmente. Não haverá dificuldade nenhuma para uma esposa submeter-se ao seu esposo, a um esposo que está disposto a dar a vida por ela. Observe que quem sabe, você diz hoje, irmãos, eu não amo mais, o amor foi embora. Como uma nuvem, passou aqueles sentimentos da adolescência, da infância, da juventude. Hoje o que é desgaste são rachaduras, cicatrizes. Vós, marido, amai vossas esposas, vossas mulheres, como Cristo amou a igreja. Jesus, ele disse que quando chegar naquele último dia, Ele vai pegar as orlas das suas vestes, vai levantar das suas mãos e vai dizer: estão vendo isso? São as cicatrizes. Veja nos meus pés as marcas. São as marcas, as provas do meu amor. As feridas que foram abertas na casa dos meus amigos. Esse foi o preço. Essas são as marcas do meu amor, as marcas que ficaram do meu sacrifício. Observe que a igreja do Senhor, uma vez ou outra ela apostata, uma vez ou outra ela fraqueja. Quantas vezes nós traímos o Senhor, quantas vezes nós adulteramos contra o Senhor, quantas vezes nós nos afastamos e nos desviamos do caminho, mas o Senhor não arruma outra igreja, mas o Senhor não nos deixa para trás, mas o Senhor vai e diz: olha, eu te comprei, chamei-te pelo meu nome, com cordas de amor, eu te atraí, chamei-te, vem para mim, e Ele renova a sua aliança. Ele não nos deixa para trás, Ele não nos substitui, Ele não nos troca, Ele nos abraça, Ele nos ama. Oh, quem sabe você diz: ah, mas esse homem, essa mulher está praticamente inútil. Oh Deus, mostra para esses homens, para essas mulheres: vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a sua igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Entrega, sacrifício. O quanto você está disposto, o quanto você tem, meu irmão, se sacrificado pela sua esposa. Tem homens que estão dispostos a sacrificar tudo com racha. Está disposto a sacrificar para um encontro com os amigos, sacrificar uma noite de sono por conversas, por um filme. Está pronto para abrir mão de qualquer coisa, para ganhar dinheiro. Ah, eu preciso, no final do mês o dinheiro vai estar no bolso. Aí quando fala: oh, maridos, está pronto para se sacrificar pela esposa? Fala: não, meu irmão, aí não, aí já se foi o tempo. Oh, irmão, Cristo está te chamando ao arrependimento. Vem, pecador, vem à cruz, vem, diz: Senhor, perdoa-me, perdoa-me, Senhor, por não estar pronto para sacrificar-me pela minha esposa. Observe o que é que Cristo fez. Ele se entregou pela esposa, Ele se entregou pela sua noiva, Ele se entregou pela sua amada. Assim nós homens devemos estar prontos para nos entregar, quer seja a morte ou o sacrifício, pela nossa esposa, para que ela tenha um pouco mais de alegria, que ela tenha um pouco mais de conforto, que ela tenha um pouco mais de felicidade. Devemos estar prontos para nos sacrificar por elas, por amor. Se você não faz isto,
eu não vou nem falar, vou citar Calvino, para você não ficar com raiva de mim. Olha só o que Calvino falava. Ele vai dizer aqui, deixa-me procurar a citação. Se um homem não ama a sua esposa, este homem é um monstro. O homem que não ama a sua esposa é um monstro. Por que, meus amados? Porque o texto vai falar logo em seguida, observe. Vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a sua igreja, e se entregou por ela para a santificar, purificando com lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Então, se a pessoa não se ama, essa visão de Calvino, ele está dizendo, essa pessoa é um monstro. Porque se ele não tem cuidado da sua esposa, que a esposa deve ser vista, deve ser entendida como uma extensão do próprio corpo do homem. Se eu cuido do meu corpo, se eu me quero bem. Aí esse homem diz, não, eu não me cuido do meu corpo, eu não me quero bem, eu não me amo. Aí Calvino diz, é um monstro então, é um bicho. Mas observe o que é que a palavra de Deus aqui ela diz. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então observe que Cristo entregou a sua vida para santificar a igreja, para purificar a igreja, para lavar a igreja com a lavagem da água, a lavagem do batismo. Mas observe que isto é pela palavra, pela pregação da palavra, nós somos lavados, nós somos remidos, nós somos purificados. Observe que o casamento no tempo bíblico ele tinha pelo menos 4 intervalos. O primeiro era o compromisso. O homem chegava até a casa do seu sogro e lá se declarava e falava para ele, olha, eu quero casar com a sua filha e aqui estão os meus votos. E a partir daquele dia ele era tido como marido e ela como sua esposa. Assim estava Jesus. Maria, quando deu à luz a Jesus, ela estava nesta fase do compromisso, estava em um compromisso com José, noiva. Mas observe, Jesus ele vem, amou a igreja, se entregou por ela. Aqui ele mostra o seu compromisso com a igreja. O marido ele tem um compromisso com sua esposa. Quando celebrou aquela aliança, quando foi colocada aquela aliança, sem partes, unida, bendito é o nome do Senhor Jesus, e foi feito aquele juramento diante das autoridades constituídas, bendito é o nome do Senhor Jesus, ali se assumiu um compromisso. Observe que nesse compromisso havia um intervalo, nesse intervalo havia o pagamento do dote. Jesus veio, assumiu o compromisso com a igreja, pagou o preço com o seu próprio sangue. E agora estamos nesse intervalo entre a sua primeira vinda e a sua segunda vinda. Ele virá buscar a sua noiva. Cristo virá para buscar a sua amada. Ela está aos cuidados do seu amigo Espírito Santo, do próprio Deus que Ele enviou, que está cuidando. Os seus olhos estão continuamente sobre ela. Está santificando-a, preparando.
cada crente que aqui está, cada um nos 4 cantos da terra, que ouviram o chamado do noivo, que converteram-se ao Senhor Jesus, são a sua noiva, de maneira figurada. Observe, amados irmãos, quando Deus ele olha, quando o Espírito Santo inspira o apóstolo Paulo, o maior exemplo, o melhor exemplo para exemplificar a união de Cristo com a sua igreja é o casamento. Foi o casamento. E ao homem foi dado esse mais alto, essa mais alta responsabilidade de compromisso, de se assemelhar, de se igualar à pessoa de Jesus. Se não observe, que então havia um momento de preparação, e que a noiva se preparava, o noivo se preparava, até que o noivo enviava os seus amigos à frente, eles vinham com tochas na mão, e encontrava a noiva, e levava ela até o encontro do noivo, e eles entravam na bolda dos cordeiros. Observe que essa figura, é exatamente assim que Jesus vai fazer, porque quando se completar, quando a noiva estiver pronta, quando a igreja estiver preparada, então a trombeta vai tocar, os anjos virão e levarão de um canto da terra ao outro, a noiva do Senhor que encontrará com ele nos ares, após ambos descerão, bendito é o nome do Senhor Jesus, onde Cristo dirá à sua igreja: vinde benditos, vinde ó noiva. Chegou o dia do casamento, quando para sempre nós estaremos unidos com o nosso Senhor. Portanto, você solteiro, você jovem, dedique-se ao Senhor, prepare-se para o Senhor, prepare-se para encontrar com o Senhor teu Deus, santifique-se da impureza sexual, da impureza dos prazeres desse mundo, porque o noivo vem aí, Jesus está voltando e você está brincando. Prepare-se, lave suas vestes, prepare-se, o noivo vem aí. Observe, amados irmãos, o texto vai dizer no verso 30, porque nós somos membros do seu corpo e da sua carne e dos seus ossos. Essa união, irmãos, entre nós e Cristo, a ponto de nós fazermos parte da carne de Cristo, irmãos. Irmãos, vejam isso, nós somos membros do seu corpo, da sua carne, dos seus ossos. Isso é uma figura que se conecta muito bem com a união entre o marido e a mulher, porque quando Deus criou a mulher, Deus criou da costela, do lado dele, e fez uma mulher, e ele diz: essa agora é osso do meu osso, é carne da minha carne. Do Adão foi tirada, aqui está. Observe, amada igreja, que aqui o Senhor Jesus, então, Ele revela na sua palavra, que a igreja do Senhor, ao exemplo de Adão e sua mulher, é osso do osso, é carne da carne, nós somos dele, estamos unidos a Cristo, é por isso que o amamos, é por isso que estamos prontos para morrer por Ele. Se você não ama o Senhor nessa noite, se você ainda não é osso do osso, carne da carne do Senhor, ainda há tempo de tu dizer: Senhor, perdoa-me os meus pecados, recebe-me como ossos dos teus ossos, como carne da tua carne. Quero fazer parte do teu corpo, Senhor, quero fazer parte desta igreja. Observe os fundamentos do casamento. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão 2 em uma carne. Observe, serão 2 em uma carne. Irmãos, isso é um mistério. Observe que, quando nós olhamos para um casal,
Quando há união, é por isso que Salomão, ele diz, olha, tem coisas, ele fala, eu não me foge a memória, são 7 coisas que eu vi, 6 coisas eu admiro, e a 7ª, eu me tiro o fôlego, eu não consigo entender o caminho de um homem com uma mulher virgem, o casamento, a união de 2 diferentes que se tornam uma só carne, que se unem ao propósito e o matrimônio. Oh, irmãos, a bênção do casamento, essa graça que Deus nos deu, é algo impressionante, é algo misterioso. Observe, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão 2 uma só carne. O homem então, a mulher então, ela sai daquele núcleo familiar e forma um novo núcleo familiar, um homem e uma mulher. Observe que essa é a vontade de Deus. Quantos pais não estão prontos para cortar o cordão umbilical? Deixa esse filho ir, deixa essa filha ir. Eles precisarão trilhar os seus próprios caminhos, precisam sair da casa do papai, da casa da mamãe, tomar suas escolhas, liderar suas famílias. Será bem-vindo conselho, será bem-vindo orientações, mas são eles, por isso eles devem ser preparados. Por isso casamento não é coisa para menino, por isso casamento não é coisa para criança. Criança tem que brincar, tem que ir para a escola. Menino tem que se preparar, ser forjado do homem, para que possa assumir uma responsabilidade. Casamento é coisa de homem, não é coisa de menino. Observe, último ponto para nós encerrarmos, as aplicações e orientações práticas para o casamento. Então ele vai dizer, grande é este mistério, eu digo porém a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Essa palavra reverenciar é phobos, fobia. Observe que o texto grego, ele sempre usa essa palavra tanto para se referir a temor, reverência, como também para se referir a medo. Observe que no livro de 1 João, a carta de 1 João, verso 4, 18, diz, o amor lança fora o temor, porque quem teme não é perfeito em amor. Mas diz também, temei ao Senhor. Não há contradição nisto. É que nós devemos lançar fora, a esposa não deve ter medo do esposo. Os filhos não devem ter medo, pavor, terror do esposo. Não, mas deve ter temor. Honra. Uma melhor forma de traduzir esse texto seria, a mulher honre o seu marido, o princípio da honra. O marido precisa ser honrado e a esposa precisa ser amada. Casais, se vocês não estão seguindo por esse caminho, a palavra de Deus os chama nessa noite a dar meia volta e trilhar por aqui. É assim que é um casal cheio do Espírito Santo. É assim que um homem é cheio do Espírito Santo. Sabe por quê? A esposa é carnal. O marido, sabe por que, marido? Você é carnal. Sabe por que você não é cheio do Espírito Santo? Porque você não cumpre essa palavra, você não vive dessa forma. Você não vive do meu jeito, isso aí não dá para mim não. Eu sou bruto, eu sou caba do mato. Então fique no mato, meu irmão. Mas homem para entrar no céu, o homem que vai para o céu, cheio do Espírito Santo, é um homem que ama a esposa, é um homem que honra a esposa, é um homem que teme a Deus, e da mesma maneira como ele honra a igreja de Deus, ele honra a sua esposa. A mulher, da mesma forma como ela honra Jesus, ela honra o seu marido, até mesmo se ele for um ímpio, um pagão. Porque a mulher santa, ela santifica o seu marido. E aqui eu faço uma pergunta, homens, perguntem a si mesmo: o meu amor por minha esposa revela as características do amor de Cristo para a sua igreja? O amor seu para com sua esposa
Se chamasse as esposas, só as esposas aqui, ó, faz uma avaliação e não precisa botar nome não. De 0 a 10. Compara aqui Cristo e a igreja. E esse teu marido. Esse maridão aí, com a nota. Será que vai perguntar, cabe negativo aí? Pode número negativo? Não pode ser, irmão, isso. Vamos mudar isso, irmão. Vamos mudar hoje em nome de Jesus. Mulheres, perguntem a si mesma: meu amor por meu esposo revela as características do amor da igreja por Cristo? Oh, esposa. Observe então algumas aplicações e conselhos práticos. Aos que experimentaram a destruição do matrimônio. Hoje que conhece a plena vontade de Deus, vocês são chamados a uma nova vida. Um novo proceder em Cristo. Há uma responsabilidade de cultivar um casamento conforme a Escritura. Se você antes era treva, antes você não sabia, não tinha conhecimento, hoje você não pode chegar diante de Deus e dizer, eu não sabia. A partir de hoje o seu sangue é sobre sua cabeça. Arrependa-se. Assim como Cristo falou para aquela mulher, vai e não peques mais para que não te suceda algo pior. Falo para você, arrependa-se, peça perdão à sua esposa. Ó esposa, desculpa me perdoe por eu ser um ignorante, uma pessoa mal, eu vou melhorar. A esposa, marido, me perdoe, por eu não me submeter a você. Aos casados que estão com seus casamentos fortificados pela graça de Deus, cuidem dos seus casamentos, protejam-nos, guarde-os assim como os olhos de Cristo estão sobre a igreja. Os seus olhos estejam sobre sua esposa, assim como Cristo a santifica, da mesma forma, santifique sua esposa, proteja. Cânticos capítulo 2, verso 15, apanhem para nós as raposas e as rapozinhas que estragaram as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. O casamento aqui está sendo tipificado como, aqui, o exemplo direto do livro de Cânticos é a igreja como a amada desejada, a mais bela, e o amado, o noivo, Cristo Jesus, a igreja e o noivo. Portanto, o casamento, o matrimônio, ele é exemplificado como uma vinha, muito frutífera, muito frondosa. E observe que aqui é apresentado dois intrusos, dois problemas, as raposas e as rapozinhas. Uma raposa, ele é um animal que é terrível. Na calada da noite ele se infiltra nas plantações ali na região do Oriente Médio, e ele entrava, irmãos, na plantação de uva, e ele não comia só a uva, ele comia a plantação, estalhaçava tudo, destruía tudo. E aqui a noiva está dizendo para os trabalhadores, os servos que ajudavam ela a cuidar da vinha, dizia: olha, apanhe para nós as raposas, as rapozinhas que estragam as vinhas. Observe que ele fala das raposas, os problemas maiores. Você precisa identificar quais são as raposas. Você precisa identificar quem são as rapozinhas. Qual é a raposinha, irmão? Aquele probleminha, aquele desgastezinho, aquele problema que não resolve, já faz 1 ano, 10 anos e não resolve. Aquele problema que está encoberto. Oh, amados irmãos, são raposas que estão se filtrando na plantação, estão comendo as uvas, está dissecando o casamento, está destruindo o casamento. Você precisa, e às vezes é tão simples como resolver o problema da raposa, irmão. Fazer uma cerca na vinha. Como é que cerca o casamento, irmãos? Com vigilância,
com temor a Deus, com diálogo, com oração, tem que estar perto, tem que estar conversando, tem que estar ouvindo, não pode largar não, irmãos. Olha, a igreja que tem essas plantas aqui, são lindas, não são? O que é preciso, irmão, fazer para isso aqui ficar tudo horroroso, ficar feio? Basta não fazer nada, não faz nada, deixa crescer aí o mato, deixa, irmão. Às vezes não precisa ir lá com o facão e sair cortando tudo, não. Às vezes é só deixar. Mas eu não estou fazendo nada. Tem que fazer alguma coisa. Não, eu não fiz nada para o meu casamento estar assim, irmão. Exatamente isso, você deveria ter feito. Faça tudo que está, proteja, construa cercas, aleluia, bendito eu não coloque, fique de vigia, acenda as lâmpadas, coloque alarme, cerca elétrica, o que for em volta do seu casamento. Não é para ficar um ciúme doentio, maluco, que o ciúme é do diabo. É para ser vigilante, amoroso, cuidadoso. O meu casamento, eu não posso falhar no meu casamento, porque Cristo não falhou com a igreja. Eu não posso falhar com o meu amado, porque a igreja não pode falhar com o seu amado. A igreja é triunfante, a igreja é vitoriosa. Casais, tenham tempo para conversar, desabafar, planejar juntos. Observe Cânticos 4:3, os teus lábios são como um fio de escarlate, o teu falar é agradável. Oh, irmãos, quando estávamos solteiros, conversávamos tanto. Os solteiros 1 hora, 2 horas, 3 horas no telefone, o ouvido esquentava, que o telefone parecia pegar fogo. Mas não tem problema, tem conversa, tem mais. E casais que não ouvem a voz do esposo, só ouvem reclamação, só ouvem, cadê o menino? Cadê a coisa? Cadê a comida? Cadê a minha roupa passada? Cadê isso? Cadê aquilo? Por que não fez isso? Cadê a conta? Como é que vai pagar? Não sei o que. Meu irmão, quem aguenta isso? Para com isso. Vamos conversar, meu amor. O tom da voz. Fale de forma agradável à sua esposa. Esposa, fale de forma agradável. Olha, o teu falar é agradável. Tem fala de muita esposa que quando vai falar, irmão, já dá raiva. Mas por quê? Porque só reclama. Como não vai ter raiva, meu irmão? Para de reclamar um pouquinho e dar graças. Para de reclamar um pouquinho e dizer graças a Deus porque estamos vivos. Mais um dia juntos, mais um ano, mais um mês. Ser grato a Deus, agradece a Deus. Fale do seu coração. Olha, Cânticos 6:3. Tudo isso, irmãos, o texto está dizendo. Assim também cada um em particular, ame a sua própria mulher. A sua própria mulher. Aqui está, irmãos. Como reconquistar sua esposa. Como amar sua esposa. A sua própria, não é as de fora. Não é a do trabalho. Não é a da vizinha. Não, a própria esposa. Essa é a vontade de Deus. O homem de verdade, o homem que é bom, é aquele que conquista a mesma mulher dia após dia, ano após ano, e ele ainda tem mais na manga, ele ainda tem mais para dar, ele ainda tem mais para declarar, para falar, para cuidar, para amar. Fale ao coração. Olha o que a declaração da esposa para o seu amado: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. É a igreja dizendo: eu sou de Cristo e Cristo é meu. Eu sou do meu amado, nele estão os meus olhos estão nele. Aos casados que estão sendo tentados ao adultério, Malaquias 2,16, a palavra do Senhor fala: eu odeio o divórcio, diz o Senhor Deus de Israel. Provérbios 5,15 fala: bebe água da tua fonte, das correntes do teu poço. Derramaciam tuas fontes por fora, e pelas ruas o ribeiro de tuas águas sejam para ti só e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Como serva amorosa, gazela graciosa, os teus seios se saciem todo o tempo, e pelo teu amor sejas atraído perpetuamente. E por que, filho meu, te desejaria atrair por outra mulher? E te abraçarias aos seios de uma estranha? Eis que os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e Ele pesa todas as suas veredas. Cuidado, irmão, com adultério.
Cuidado, meu irmão, com a prostituição. Os lábios da mulher adúltera são como favo de mel, mas depois, meu irmão, o seu veneno destila o abismo. Proteja o seu casamento. Cultive o romantismo. Observe Cânticos 4:9 diz: elevaste-me o coração, minha irmã, minha esposa, elevaste-me o coração, como um dos teus olhares, como um colar do teu pescoço. Que belos são os teus amores, minha irmã, esposa minha. Quanto melhor o teu amor do que o vinho, e o aroma dos teus ungüentos do que o de todas as especiarias. Favos de mel manam dos teus lábios, minha esposa. Mel e leite estão debaixo da tua língua. E o cheiro dos teus vestidos é como o cheiro do Líbano. Jardim fechado és, esposa minha. Manancial fechado, fonte selada. Oh, que coisa linda essa visão do esposo para com sua esposa, da esposa para com seu esposo. Essa é a vontade de Deus para a tua vida, mulher. Essa é a vontade de Deus para a tua vida, ó homem. Ó meu irmão, seja um homem bíblico. Ó minha irmã, seja uma mulher bíblica. Ainda que esse mundo diga: ah, mas isso aí, eu não faço dessa forma e dá certo. Nós não fazemos o que dá certo, nós fazemos o que a palavra de Deus manda. Nós fazemos o que é a vontade de Deus. Eu desafio você nessa noite a viver um casamento bíblico. A mulher sujeitar-se ao seu marido. O marido amar sua esposa sacrificialmente. A lhe fazer só o bem. Está pronto para sacrificar-se, para ficar sem, para que ela tenha. E tu verás o que o Senhor fará na tua vida. E tu verás, senão a graça de Deus virá sobre a tua família. Experimentarás uma transformação tão grande. Por quê? Porque a palavra de Deus aqui está falando: enchei-vos do Espírito Santo, sujeitando e amando, sujeitando e amando, sujeitando e amando. Curve sua cabeça. Deus, aqui estamos diante da tua presença, Senhor. Ajuda-nos, Pai, aqueles que estão casados com o Senhor Jesus, os solteiros, ajuda-os a ser santos, a aguardar a vinda do noivo. Aqueles que estão nesse modelo de casamento, Senhor, que tipifica o casamento de Cristo com a igreja, da igreja com Cristo, a serem esposos melhores, Senhor. Oh Deus, quanto temos errado, tratado nossas esposas com ignorância, não lhes dado muitas das vezes ouvidos, Senhor. Quantas mulheres, Senhor, oh Senhor meu Deus, não têm honrado o seu esposo, não têm se submetido a ele. Quebranta-nos, Senhor, essa cerviz. Quebranta-nos, Pai, não somos ímpios, nós somos filhos teus. Ó Senhor, dai maridos bíblicos, dai-nos, Senhor, ajuda-nos a preparar nossos filhos para ser homens piedosos, homens amorosos, homens que amem suas esposas, mulheres que cuidem, que zelem pelas suas casas, que ajudem, estejam ao lado dos seus maridos. Abençoa nossa sociedade, Senhor. Somente tua igreja é a balança, é o equilíbrio, é o ponto, Senhor, de sustentação, para que essa sociedade não caia de vez no abismo, e sejamos todos destruídos, Pai. Ó Pai, tem misericórdia da tua igreja, não nos deixa falhar, nos ajuda, dá-nos poder, Pai, em nome de Jesus, para fazer a tua vontade, o que tu revelas tão claramente na tua palavra. Amém.